Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para conversarmos um pouco mais sobre, hoje, o nosso assunto será sobre de como nasceu a doutrina espírita kardecista, ok? Aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos, espero que gostem do nosso trabalho aqui e se inscrevam no nosso canal, claro, e dê o like. E quero informar vocês também que o nosso canal, ele tem muitas informações diversificadas. Não fala somente sobre o espiritismo, ok? Então vamos lá sobre o assunto que nos interessa. Como e de que forma foi criada o espiritismo? Bem, para iniciar, vamos falar do codificador da doutrina, esse homem que se chama Allan Kardec. Bem, Allan Kardec, na verdade, é um pseudônimo, ou seja, o nome verdadeiro dele é Hipólito. Deixa eu pegar a cola aqui, porque o nome dele, Hipólito. Ó. Hipólito Léon Denizarde Rivail. Porque o nome dele é um pouco difícil de se pronunciar. Então, Hipólito Denizarde Rivail foi o codificador da doutrina espírita. Então, Hipólito, na época, Allan Kardec, ele era um cientista. Ele tinha uma escola, né, psicologia, por aí vai. E, inicialmente, ele não tinha nenhum envolvimento com essa religião. Porque na época que Allan Kardec vivia na França, não existia sequer essa religião, ok? Então, Hipólito, que é Allan Kardec, nasceu na França em 1804, ok? Então, por volta de 1850 e pouco, 1850, por aí, é lógico que ele já estava chegando aos seus 50 anos de idade, foi quando ele ingressou, propriamente dito, nessa, como eu poderia dizer, ingressou nesse trabalho. E como aconteceu? Bem, naquela época, os amigos de Allan Kardec participavam de reuniões onde as pessoas se reuniam em volta de uma mesa, colocavam suas mãos nessa mesa e se concentravam, e essa mesa se suspendia ao ar, levantava como se estivesse voando dentro da sala, do cômodo que eles estivessem. E era um fenômeno que eles não sabiam o motivo pelo qual isso acontecia. E não tinha a menor ideia do o que fazia aquelas mesas levantarem. Era um fenômeno, uma força desconhecida. Sabia que existia uma força por trás daquilo, mas não tinha a menor ideia que tipo de força era aquela. E eles faziam aquilo para, tipo, se divertirem, para passarem o tempo, etc e tal. E convidaram Allan Kardec, que não era Allan Kardec, ele não tinha esse pseudônimo, e convidaram Denizarde a participar dessas reuniões. E o Kardec, na época, se recusava a ir nessas reuniões, dizendo que não ia participar de reuniões para ver espetáculos de coisas, de truques que as pessoas faziam para que isso ocorresse. Que era impossível uma mesa levantar-se, né, sozinha. Isso é impossível. Então, para Allan Kardec existia truques.
Mas as pessoas insistiam, falavam que não existia truque nenhum, que ele podia participar, pediram a sua presença, e ele então aceitou, depois de muita insistência dos seus amigos, a participar dessa reunião com a condição de que ele ia desvendar o embuste e desmascarar quem estivesse fazendo tal truque. E assim ele foi à primeira reunião. Porém, não conseguiu descobrir nada. Antes da reunião começar, ele vistoriou todo o ambiente, se havia algum equipamento, alguma coisa escondida, né? E não encontrou nada. A reunião se fez, e daí a pouco a mesa suspendeu-se ao ar, e ele buscou descobrir ali como aquela mesa conseguiu subir, né? Se projetar ao ar. Procurou, e nada conseguiu encontrar. Ele, sendo um cientista, claro, ele tinha muito conhecimento, sabia que existiam fios de aço finíssimos que a visão não conseguia alcançar, sabia do poder do magnetismo, né, do ímã, do eletromagnético, que um polo negativo atrai o outro o oposto, não é isso? Então ele foi com essa linha de raciocínio e achava que ia descobrir, claro, mas não conseguiu identificar nada. Foi para casa constrangido e pensou com ele mesmo: não, na próxima reunião eu vou pesquisar mais fundo e vou descobrir como eles conseguem fazer isso. Ok? Então, minha gente, depois, na outra reunião, aconteceu a mesma coisa, ele não conseguiu descobrir nada. E ele decidiu, então, como ele era um cientista inteligente, claro, pensou ele consigo mesmo. Atrás de um efeito, tem sempre uma causa que promove aquele efeito, não é verdade? Tem alguma força que faz com que aquela mesa levante. Que força é essa? Então ele tentou descobrir que tipo de força era essa. Ele não tinha meios nem instrumento para provar que existia uma força, mas ela existia. Então, a partir daí, ele, assim, deu um piscar de inteligência, uma centelha, uma coisa que o iluminou, e ele fez uma pergunta, né, aleatoriamente. E a pergunta que ele fez primeira deu início a tudo isso. Quando ele pergunta: se tiver alguém aqui, essa força, se você é uma força inteligente, pode levantar a mesa e coisa e tal. Se sim, toque o pé da mesa uma vez no chão. E a mesa foi e deu um toque uma vez no chão. Ficou espantadíssimo. Ele falou: poxa, me respondeu. E daí, de perguntas em perguntas, ele conseguiu identificar que existia uma inteligência que promovia esse fenômeno. Porém, ele não sabia que inteligência é essa, de onde via essa inteligência, de onde via essa força. E aos poucos, essa inteligência se pronunciou, se designando como espírito, que até então essa palavra não existia no vocabulário comum, né? Principalmente na França. E espírito? O que se trata de ser espírito? Pergunta Kardec e eles respondem: somos almas daqueles que morreram, viveram na Terra e hoje estamos desencarnados. Então, muitas palavras no vocabulário foram surgindo através das informações desses irmãos. Daí se iniciou um estudo que Kardec foi fazendo, mais profundo, né? Foi se aprofundando, se aperfeiçoando nessas comunicações. Inicialmente eram as mesas, depois, para se comunicar melhor, ele projetou uma cestinha, tipo uma cestinha de fruta pequena, que ele amarrava um lápis, deixava uma folha solta na mesa, e a cesta escrevia, mandava seus recados, tentando passar essa mensagem através da escritura. Porém, não era um trabalho muito bom, porque a cesta ficava ao ar, suspensa, claro, e o papel solto na mesa não permitia uma boa escrita. E foi chegando, se aperfeiçoando, até chegar no momento de uma pessoa ceder seu próprio braço. Daí nasceram os primeiros médiuns, intuitivos e tudo mais. Ok? Mas foi um processo demorado. Esse processo levou aproximadamente uns 10 anos.
de trabalho e de pesquisa de, do Allan Kardec, né? Que na verdade era Hippolyte, o nome dele verdadeiro. Então, em 1850 e pouco, né? 1850 e pouco, ele já tinha um vasto trabalho feito. Só que ele morava na Europa. Vocês sabem que na Europa existem vários países, né? Então a pesquisa que ele fez em diversos países da Europa. Ele ia visitar certos países vizinhos e fazia a mesma pergunta que fez a um espírito. Na França ele ia fazer, vamos supor, na Espanha. Ele ia para a Irlanda, ele ia para outro país, vários países, e fazia a mesma pergunta. E obtinha as mesmas respostas. Então ele começou a selecionar a resposta e ver que havia uma coerência na espiritualidade. Todos afirmavam certos pontos cruciais, né? Confirmavam o que um outro espírito em outro país havia dito. Por isso foi um trabalho de pesquisa de campo. Foram 10 anos, ok? Então, vamos entender um pouquinho também por que Hippolyte decidiu colocar seu nome, né? Esse pseudônimo de Allan Kardec. Porque nessas pesquisas todas que Kardec fez, ele também obteve a informação de um espírito de que Allan Kardec havia vivido num povo celta, né, alguns séculos atrás, e que naquela época Allan Kardec, né, Hippolyte Leon Denis, que é o nome dele verdadeiro, tinha o nome de Allan Kardec. E ele era um druida celta. Druida celta são sacerdotes, né? Naquela época, então. Então ele foi um sacerdote na época que ele viveu como Allan Kardec. E sacerdote, ele tinha visões, ele dava consulta, ele curava pessoas, etc e tal. Ok? Então, por esse motivo, Allan Kardec achou por bem utilizar esse pseudônimo, né? Na vida última que ele teve, naquela época na França. Ok? Daí surgiu esse nome, Allan Kardec. Foi por aí que ele determinou que usaria esse nome nos livros, em todos os livros que ele iria fazer para o futuro. Então isso tudo aconteceu no século XIX, por assim dizer, que foi 1800 e pouco, não é isso? Esse é o primeiro livro, a doutrina espírita, que até então é espírito, não existia esse nome, vulgarmente falando, ninguém falava de espíritos, falava de almas, falava de tudo, menos de espíritos. Então esse nome espírito e espírita nasceu com esses irmãos, com Allan Kardec, pelas informações que ele recebeu. E a fundação e a criação da religião, propriamente dita, ela se fez em 1854, quando ele publicou o primeiro livro sobre esse assunto, que é o livro dos Espíritos. Ok? Então, dali para frente, depois ele veio a publicar outros, né? Que é o Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o livro dos Médios, o Céu, o Inferno e a Gênesis Espírita. Esses 5 livros são a base da doutrina espírita, ok? Agora, a doutrina espírita, vou esclarecer uma coisa para vocês, é a única religião que acredita na reencarnação e estuda esse fenômeno da reencarnação. Nenhuma outra religião acredita nisso, tá? Por quê? A religião espírita acredita na reencarnação, os espíritas, porque foram os próprios espíritos de pessoas que já morreram, que vieram nos dar esse testemunho do que estava acontecendo com eles, o tipo de vida que viveram e o que aconteceu com eles depois da morte. Eles próprios trouxeram essa informação, não foi nada inventado pelo homem. A doutrina espírita
é a única religião que foi criada pelos espíritos. E não foi criação de um espírito. Não, não foi. Foram diversos espíritos que trouxeram as suas informações, deram as suas contribuições. Ok? Assim sendo, não é obra do homem, mas sim dos espíritos. Ok? Então, minha gente, para aqueles que pensam que a doutrina espírita é muito antiga, não, ela não é. Ok? Ela foi criada em 1854. Então, se nós pegarmos essa data, 1854, até o ano 2000, são 143 anos. Ok? 143 com mais 24 anos que começamos agora, né? Mas vamos considerar o ano completo, não é verdade? Para facilitar a conta. 143 com mais 24 dão 167 anos. É a idade, né, que a religião doutrina espírita tem. Ok? É uma religião muito nova. Mas por que ela consegue conquistar tantas pessoas? Porque ela nos explica, nos dá a explicação que as outras religiões não dão, que são os motivos, que são os efeitos, ou os motivos da nossa vida atual, são efeitos de vidas passadas. Então, a doutrina a religião, ela é racional. Ela fala como as coisas são e o porquê de serem como são. Ela nos dá explicação, ok? As outras religiões, infelizmente, não acreditam na reencarnação, nenhuma delas. Eu estou falando nas suas regras, nos seus dogmas, etc. e tal, de cada religião. Nenhuma delas estuda a reencarnação. Nenhuma delas. Hoje em dia você pergunta uma pessoa que é de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, pergunta qual é a tua religião, ele fala que ele é espírita. Porém, nem sempre foi assim. Espíritas são somente aqueles, verdadeiramente falando, aqueles que leram a doutrina espírita de Allan Kardec e aceitaram, né, por entendimento, por razão, as coisas que vêm de Deus. Esses são espíritas. Esses acreditam na reencarnação. As outras religiões, nem as de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, etc. e tal, que são as mais próximas, por assim dizer, porque conversam com espíritos, nem elas acreditam na reencarnação. Não está nas suas ideologias. Ok? Eles estudam bastante, claro, os Exus, os espíritos, os caboclos, os pretos velhos, e etc. e tal. Mas nada sobre o processo de reencarnação. Somente a doutrina espírita. É claro que muitos que são religiosos, né, de outras religiões, claro, muitos religiosos, acreditam até na reencarnação uma questão de lógica, de raciocínio. Ok? Pode até não frequentar. Quantas pessoas acreditam na reencarnação sem frequentarem? Mas não têm um conhecimento profundo da religião. Pensam muitos que Allan Kardec criou a religião, por conta que o nome dele nem era esse. Nem é. Não era não é, nunca foi. O nome dele, conforme eu falei, é Hipólite, né? Léon Denisard de Rivail. Esse é o nome de Allan Kardec verdadeiro dessa última vida, ok? Então muitas pessoas pensam que um homem criou a doutrina. Não. O início foi dessa forma que eu falei para vocês. Ninguém tinha nome para dar sobre aqueles acontecimentos, sobre esses fenômenos. Não sabia que nome dar, não sabia do que se tratava. Com a investigação de Kardec, conseguiram chegar e saber que se tratava de espíritos. O nome que Kardec sequer supunha existir, né? Espíritos falando com a gente, se comunicando, fora de cogitação, mas sim foi revelado dessa forma, ok? E assim nasceu a doutrina espírita, kardeciana, que hoje em dia a gente tem que falar que somos espíritas kardecistas, por causa da confusão que foi criada
principalmente pelos umbandistas, os que trabalham, os que são de candomblé, de quimbanda e etc e tal, ok? Então fica aqui a dica, o espiritismo é a única religião que estuda e acredita na reencarnação. E foi assim que ela nasceu e começou. Ok? Fiquem na paz de Deus. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar a esclarecer. Ok? É só fazer o comentário de vocês. Obrigado. Não esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. Tchau.